Bom, falar sobre desferoxamina é repetir um sucesso de muitos anos. Como o Fernando Trickta sabe, eu gosto de sempre colocar um pouco de história nas minhas coisas. E eu vou falar basicamente esses tópicos, serão a agenda de apresentação, né, e iniciando sobre o quelante. Como surgiu essa coisa dos quelantes no mundo? Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, aliás, quando houve intoxicação por gases, principalmente arsênico, na guerra química que iniciou na Segunda Guerra, e surgiu de mercaprol, que é o BAL, mas ele tinha efeitos colaterais muito sérios. Depois, na Segunda Guerra, logo depois que os navios foram destruídos e a recuperação deles, as tintas proporcionaram grande intoxicação pelo chumbo, e daí surgiu um outro quelante, o EDTA. Em 60, o quelante BAL foi substituído pelo DMSA, e hoje em dia já existe DMSA mais moderno para fazer quelações, inclusive de cádmio e de outras coisas. Então, quelação sempre foi uma preocupação quando há intoxicação. Então, e desde a década de 60, a intoxicação pelo ferro das hemocromatoses e das doenças da transfusão já preocupavam, e aí surgiram os quelantes do ferro, e para substituir a flebotomia, já que não era possível fazer flebotomia em pessoas com anemias hereditárias. Então, outros agentes quelantes foram descobertos, a gente já vai ver agora nessa sessão, e todos têm a função de fazer ligações químicas com esse íon livre e liberá-lo, porque, na maioria dos casos, o organismo não é capaz de eliminar. Bom, o complexo químico, então, deve ser um resultante solúvel em água e que possa ser eliminado facilmente pela urina ou por outra secreção orgânica. Bom, esse slide já foi mostrado, é um slide antigo, mas mostra que a transfusão, não é necessária para a vida das pessoas com anemia crônica grave. E uma efetiva quelação do ferro é extremamente importante, provada, que prolonga a sobrevida na talassemia maior. Com os que têm quelação efetiva ou eficaz, é melhor do que quem não faz. Bom, a terapia quelante também efetiva diminui a morte, não é, por doença cardiovascular, por doença cardíaca, isso também é sabido. A terapia quelante, inclusive, diminui, já instalada uma insuficiência cardíaca, também diminui e reduz a possibilidade da morte por essa causa. A terapia quelante pode ser feita de duas maneiras, por flebotomia ou por um quelante do ferro, ou, no nosso caso, pelos quelantes do ferro, já que não podemos fazer. Então, a gente sabe as complicações da sobrecarga de ferro, que são muito conhecidas, principalmente causadas pelo ferro livre circulante. A gente sabe que as formas de depósito não causam grandes problemas, apesar de serem indicadores da sobrecarga, mas o que causa exatamente o dano celular, o dano orgânico, é o ferro não livre circulante, que gera excesso de radicais livres, complexo insolúvel e as complicações de órgãos terminais. Então, isso provoca realmente o grande problema que nós temos que enfrentar no dia a dia com o desafio da quelação. Bom, a sobrecarga de ferro conhecida, né, lesa o coração, que é o maior risco do acúmulo de ferro. A gente sabe que 71% das mortes na talassemia são por essa causa, além de fígado, pâncreas e outros órgãos que são lesados, e, principalmente, nós vamos ver hoje aqui nas sessões, os órgãos endócrinos, que também são muito lesados, prejudicando o crescimento e outras coisas mais. Bom, as aplicações da terapia quelante são na talassemia maior, na intermediária, na doença falciforme, nas mielodisplasias. Esse grupo surge agora como grupo candidato a fazer a quelação. Outras condições clínicas que necessitem regime transfusional crônico e condições clínicas que exista um excesso de ferro orgânico, como, por exemplo, a hemocromatose hereditária. Bom, os benefícios hepáticos da quelação são conhecidos. A gente sabe que o fígado com excesso de ferro funciona mal, evolui para cirrose, evolui para morte do tecido e complicações decorrentes dessa complicação. Bom, as concentrações de ferro hepática podem ser tiradas com altas doses de desferroxamina, já mostrado em trabalhos, mostrando que existe uma possibilidade da gente reverter a doença hepática grave provocada pelo excesso de ferro. Bom, os benefícios para a função endócrina, nós vamos ver com relação
isso desses dias, mas o excesso de ferro danifica glândulas importantes desde a infância. A gente sabe que a hipófise e outras glândulas são seriamente acometidas pelo excesso de ferro ou pelo ferro livre, né? Aquela ação precoce com desferroxamina impede essas falhas de crescimento, mas, por outro lado, a gente vai ver que ela também pode retardar o crescimento e retarda também em talassêmicos na instalação de diabetes. Então, a desferroxamina, introduzida na década de 70, tem a possibilidade de fazer com que a gente possa reverter essas situações. Bom, o que é desejável por uma quelação? É que ele tenha um balanço negativo, proporcione um balanço negativo de ferro, retire o ferro que exista, intracelular e extracelular, ou seja, uma detoxificação do ferro, que ele obtenha níveis tissulares seguros e permanentes por várias horas e que ele seja aceitável pelo paciente. Então, aceitável é uma coisa muito importante, porque as pessoas precisam fazer a quelação todos os dias da vida e a eficácia do quelante é fundamental. Bom, a desferroxamina é essa molécula conhecida, uma molécula que tem um tamanho grande, tem uma bioquímica já conhecida, é o mesilato de desferroxamina, que nós temos no Brasil, né, com esse nome químico. Bom, é o único quelante aprovado pelo FDA para uso em crianças pequenas, né, com menos de 2 anos de idade. E o uso é unicamente parenteral. Tem essa informação aqui que eu peguei, mas eu não sei se ela continua ainda em evidência. Diz que o Irã produziu uma desferroxamina, uma pílula de desferal. Eu desconheço que tenha ido adiante esse estudo, mas chama atenção essa história. Bom, além da intoxicação pelo ferro, a desferroxamina pode ser usada para outras quelações, para alumínio, por exemplo, e também alguns aspectos interessantes da molécula, que ela foi utilizada para reduzir o tempo de consolidação de fraturas, e também foi usada na aceruloplasmina, que é uma doença também de depósito. Bom, o mecanismo de ação da desferroxamina é conhecido, ela tem uma eliminação, ela tem uma meia-vida muito curta, plasmática, de minutos, e que se elimina, basicamente, pela urina quando junto com o ferro. Então, a eliminação predominante da desferroxamina naquela ação do ferro é pela via urinária. Bom, ela age ligando a proporção de 3 de ferro plasmático, 3:1, então promovendo uma eliminação pela urina. Então, é uma molécula que tem uma capacidade grande de quelar o ferro que está circulando, remove o excesso de ferro e também mostra que, como eu falei, cicatrização até em nervos e também diminuição, né, da expressão de liberação de citocinas e de moléculas inflamatórias. Então, tem alguns efeitos que a gente conhece e outros que a gente está conhecendo. Bom, existe também um esquema que foi bastante divulgado na década de 90, que é a terapia combinada com a deferiprona, e é outra ação que a desferroxamina tem, porque ela exerce o conhecido fator shuttle, em que pode, juntamente com a deferiprona, promover uma quelação mais eficaz, inclusive atingindo órgãos-alvo. Bom, os efeitos na sobrevida do paciente. Bom, a gente já viu que eleva para os que usam regularmente, eleva a qualidade de vida, eleva a sobrevida, diminui as lesões terminais dos órgãos, reverte a insuficiência cardíaca, reverte a insuficiência hepática, a fibrose hepática, e tem, obviamente, como todo quelante, que nós vimos os antigos quelantes de agora, os seus efeitos adversos, que são graves e podem prejudicar o crescimento, pode prejudicar os olhos, os ouvidos, e aí as lesões que a gente vai ver um pouquinho mais. Bom, a terapia quelante de desferroxamina, o grande problema é a difícil adesão ao tratamento. A gente sabe que fazer todos os dias, de 6 a 8 horas, durante 7 dias na semana, ou 5 ou 7 dias na semana, uma infusão contínua de um remédio, não é uma coisa fácil, é uma coisa que exige muita disciplina e também tem algumas perturbações nas crianças, como distúrbio do sono e problemas escolares, segundo essa publicação. Bom, precisa de um anestésico local, precisa de agulhas, precisa de disciplina para colocar e furar a pele, o subcutâneo, carregar essa bombinha, carregar o infusor, quando é o infusor, precisa, obviamente, de
todo um aparato do dia a dia para poder fazer essa infusão corretamente, para poder ser eficaz. Bom, óbvio que, com tudo isso sendo feito, a sobrevida, o impacto em talassêmicos, mostra que a desferoxamina é eficaz e pode prolongar a vida dos pacientes. A terapia quelante, não é, com as falhas na administração regular da desferoxamina, que a gente sempre, não é, encontra aqui e acolá um doente que a gente pensa que está sendo bem quelado e a gente depois vê que não está, ele exigiu a descoberta de quelantes orais para poder facilitar esse acesso. A desferoxamina pode ser feita em bolos também, injeções 2 vezes ao dia, mas é um pouco mais difícil de aceitar o paciente. Tem sido usado nesse aspecto na síndrome mielodisplásica, nos pacientes com mielodisplasia, mas eles também toleram mal por conta da pele e do hábito novo que tem que se formar para usar isso no dia a dia. Então, são alguns problemas. Uma terapia quelante melhora realmente, né, a função cardíaca. A gente vê que quando a função ventricular não está boa, tem que usar um quelante. E, quando isso acontece, a infusão contínua, por 24 ou 48 horas, através de um porta-cate, de um catéter central, a gente pode minimizar os efeitos da sobrecarga cardíaca e revertê-la. Não é? Bom, iniciar em doença falciforme também pode ser usada, e a gente, quando tem muitas transfusões do falciforme, hoje em dia, com o Doppler transcraniano instalado no sistema de saúde, e a gente tendo crianças cada vez mais novas no nosso sistema, a gente já tem um número grande de crianças com a necessidade transfusional, com a necessidade de fazer quelação por conta da transfusão contínua. Então, teve concentração do ferro hepático aumentada e níveis de ferritina persistentemente altos, na doença falciforme já se inicia também a terapia quelante, que também com a desferoxamina pode ser usado nessa dose aí de 25 a 50 miligramas de cruz. Quais são os efeitos adversos da desferoxamina? São conhecidos, não é? As reações locais no sítio de impulsão diminui, inclusive, isso diminui a adesão, porque a pessoa sofre no dia a dia, a criança sofre, a mãe sofre para aplicar na criança. A toxicidade ocular, a perda auditiva, o retardo no crescimento e alterações ósseas, e também uma deficiência de zinco como um dos digamos assim, íons que a gente tem que estar alerta para controlar no dia a dia. Bom, em conclusão, a gente tem que as transfusões são necessárias às vidas das pessoas, são fonte de sobrecarga de ferro, sem dúvida. A sobrecarga de ferro é um ato iatrogênico, nós médicos temos que estar conscientes de que estamos dando um remédio e que é, ao mesmo tempo, um veneno. Então, é a consciência nossa de tratar, avaliar a sobrecarga de ferro, é a obrigação da gente. A desferoxamina tem 40 anos de uso e é eficaz, segura, na maioria imensa dos casos, funciona muito bem. Os efeitos adversos são bem conhecidos e monitoráveis, não é uma coisa difícil de controlar. A dificuldade de uso geral é exatamente a não adesão, esse que é o grande problema da doença. Quem aderiu sempre corretamente, a gente já viu que sobrevive, vive bem, dá para viver, e continua a ser realmente uma excelente opção naquela ação. Então, muito obrigado. Estou agora passando a palavra para o próximo.